Olá, boa noite. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre as comparações das constituições Brasil e Equador. Sabemos que o meio ambiente é tratado de forma séria pelos dois países, porém, no Equador é levado muito a sério, cabíveis de penas. Então aqui a gente vai estudar um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre essa comparação e falar um pouquinho também sobre a história do Equador. Passou por algumas revoluções. Uma delas foi em 1835, quando criaram a Constituição da República do Equador, que durante esse tempo, em 1835, houve ali uma rebelião entre os liberais e os conservadores, que levaram o país a uma quase anarquia total. E após essa passagem e após esse acontecimento no Equador, que ficou conhecido como Dias Difíceis, que foi um período muito longo de muita violência, foi formada a Constituição de 1835. Porém, não visava tanto o meio ambiente, não valorizava tanto as causas sociais e os direitos dos povos originários. E aí, com isso, foram surgindo várias e várias revoluções de uma tribo chamada Sumac Kawasai, que ali era povos originários do Equador. Sabemos que também o Equador foi invadido, foi colonizado pela Espanha e pelos portugueses também. Porém, durante essas revoluções que foram acontecendo, o país ganhou a independência e saiu de Estado do Equador para a República do Equador. Falando ainda sobre o Equador ele visa muito a prioridade nos povos originários, tanto como os índios e como a população das grandes cidades. Então, ali eles levam muito a teoria Mama Pacha, que quer dizer que é a mãe natureza, pois a mãe natureza é aquilo que eles têm que preservar, pois ali é o seu maior bem, ali é a sua maior riqueza do país. Então, eles levam muito a sério mesmo a sua Constituição, visando o meio ambiente e os povos originários. Em 2008, a Constituição foi alterada e foi incluído muitos projetos sociais e muitos direitos sociais também, como saúde, educação, moradia. Boa noite, tudo bem? Eu me chamo Gabriel Poleone. Hoje eu venho apresentar o nosso trabalho de Direito Constitucional. O nosso trabalho ele é voltado para duas constituições, a Constituição Brasileira e a Constituição Equatoriana. Eu vou falar um pouco sobre as semelhanças e um pouco sobre as diferenças entre as duas constituições. Bom, eu vou começar pelas semelhanças e falando sobre a primeira semelhança que vemos entre as duas constituições, é a garantia dos direitos fundamentais, o reconhecimento dos direitos fundamentais. Ambas constituições reconhecem os direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. Tendo em vista que no Brasil isso fica específico no título 2 da nossa Constituição Federal de 1988, enquanto no Equador pode-se encontrar diversos capítulos referentes às garantias dos direitos fundamentais na Constituição de 2008. A segunda semelhança que nós vamos ter é a proteção dos povos indígenas e afrodescendentes. As duas constituições reconhecem os direitos e a diversidade cultural dos povos indígenas e afrodescendentes. No Brasil, há demarcações de terras indígenas e o respeito às suas culturas. Já no Equador, a Constituição reconhece a jurisdição indígena e a autodeterminação desses povos. A terceira semelhança que nós vamos ter é o compromisso com o meio ambiente. As duas constituições reconhecem e são preocupadas com a proteção ambiental. Lembrando que no Brasil existe o artigo 225, que estabelece o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Agora, partindo um pouco para as suas diferenças, a diferença entre as duas constituições, nós vamos ver diferenças no modelo de estados das duas constituições. Tendo em vista que no Brasil nós somos uma república federativa composta por União, Estados, Distrito Federal e municípios, tendo autonomia política e administrativa, enquanto no Equador se reconhece como um Estado unitário, porém reconhece a plurinacionalidade dos povos indígenas e afrodescendentes em determinadas regiões. Direitos da natureza. A natureza no Brasil ela é protegida como bem em uso comum do povo, enquanto no Equador é uma pessoa de direito, podendo ser representada judicialmente para garantir a sua proteção. E a terceira diferença que nós vamos ver é os mecanismos de dissolução legislativo. Enquanto no Brasil não há previsão legal para o presidente dissolver o Congresso Nacional, no Equador existe um mecanismo chamado morte cruzada, que permite o presidente dissolver a Assembleia Nacional e convocar novas eleições, inclusive para a presidência. Falando um pouco sobre as curiosidades das duas constituições, começando pela Constituição brasileira, podemos ver que o primeiro projeto de Constituição do Brasil foi em 1823 e ficou conhecido como Constituição da Mandioca, porque estabelecia critérios de renda baseados na venda da mandioca para direito ao voto. E também podemos ter como curiosidade da Constituição brasileira, que é uma das mais extensas do mundo, com mais de 250 artigos e 100 emendas, refletindo a complexidade e diversidade do país. Enquanto no Equador, eles incorporam a Constituição Sumaca Causai, ou Bem Viver, que orienta políticas voltadas para a harmonia entre a sociedade e a natureza. Então podemos concluir que tanto a Constituição do Brasil e do Equador, elas refletem sobre as particularidades históricas, culturais e sociais de cada país. Enquanto o Brasil ele adota um modelo federativo, dando ênfase aos direitos individuais e sociais, o Equador incorpora elementos da cosmovisão indígena, reconhecendo a natureza como um sujeito de direito e promovendo a plurinacionalidade. Ambas as constituições têm tido resultados significativos na proteção dos direitos humanos e na promoção da justiça social.